Bom dia, meus amigos e amigas, o meu abraço a você. Hoje, 3 de julho de 2025, quinta-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. O nosso texto hoje é livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Coisa linda, né? Vamos aqui aprender com a palavra. Deus nos abençoe nessa reflexão. Quero te abençoar hoje. O texto começa dizendo bem-aventurado. Você já sabe que bem-aventurado significa feliz, certo? Simples assim. Então, feliz, ele vai dizer feliz e santo. Quem são os santos? Os santos são aqueles que são chamados, segundo Jesus Cristo, pela fé, para servir a Cristo, ter Ele como seu Senhor e Salvador. E são os santos de acordo com a Bíblia. Amém? É importante a gente entender isso, porque não é santo segundo uma religião. É santo segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Foi chamado por Cristo para ser santo. É justificado por Cristo, nasce de novo pela fé. Amém? Então, isso, de acordo com o apóstolo Paulo, são os que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, são santos. Deixa eu ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que Paulo vai dizer assim quando começa a segunda carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Todos os santos são todos os convertidos, tá certo? Amém? Isso é muito importante você entender isso. Aí, eu sou santo? Sou santo que come rapadura com farinha aqui no Ceará, tá certo? Mas é a compreensão da revelação, o Espírito de Deus que habita em quem crê, é que nos faz ser santos. Somos chamados por Cristo para uma realidade do reino de Deus já agora, tá certo? E o versículo vai continuar dizendo assim: e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, bem-aventurado e santo e aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, os que morreram crendo em Cristo. Se eu bater as botas aqui, vão me enterrar, minha alma vai para Deus, vai para o paraíso, segundo a Bíblia, e meu corpo vai para a terra, vai para o pó. E aí, como haverá a primeira ressurreição para os que creem em Cristo, então essa ressurreição é dos que creem, a primeira ressurreição. São bem-aventurados e santos os que têm parte na primeira ressurreição. Amém? São os convertidos a Cristo pela fé. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, vou ler só o versículo 16, e a partir do 13 vou ler só o 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. O texto vai dizer que nós que estivermos crendo, logo seremos transformados e arrebatados. Amém? Então, a primeira ressurreição é dos santos. Por isso, são bem-aventurados e santos aqueles que são chamados segundo Cristo, porque fazem parte da primeira ressurreição. O texto vai continuar dizendo assim: e sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Então, tem uma primeira morte e tem uma segunda morte. A primeira morte é a física, para todos os seres humanos na face da terra. Amém? Da pessoa mais importante que você achar que ela é, você olha assim, esse aqui é a pessoa mais importante do mundo, vai morrer fisicamente, tá certo? Aí você vai olhar assim, esse aqui é o mais miserável do mundo, vai morrer fisicamente. Esse aqui é crente, esse aqui não é. Todos vão morrer fisicamente. Essa é a primeira morte que todos participam dela, é a morte física. Mas o detalhe aqui é a segunda morte, não tem autoridade sobre os que são bem-aventurados e santos, porque a segunda morte, porque eles participaram da primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade sobre nós. Digo assim porque eu me incluo, não é vaidade, mas é fé. Assim com muito temor e tremor e graça de Deus e louvando a Deus no meu espírito por essa verdade. Então, a segunda morte não tem direito. A primeira vai ser para todo mundo.
Porque Isaías disse que o salário do pecado é a morte, Adão pecou, então tem um preço aí a ser pago. Essa morte física. Mas, amado, o preço que Jesus pagou foi pela morte, pela nossa morte eterna, para nos livrar da morte eterna, tá certo? Então, a segunda morte, ela não tem autoridade, esta é a morte espiritual. Quem está separado de Deus, você pode ter uma ação espiritual sobre você de qualquer jeito, voodoo e tal, e tudo isso aqui. Essa semana vi um vídeo aí do cara voando lá na África. Pode ter o que você quiser. Pode curar, pode levantar pedra através de oração. Pode fazer o que você quiser. Mas se você não crê em Cristo, você vai estar debaixo da segunda morte, que é a morte eterna. Mas os que creem, a segunda morte não tem autoridade, porque já pertencemos a Cristo. Essa é uma verdade graciosa da Bíblia. Não é a questão de ser um religioso, tá certo? Olha, o apóstolo Paulo era um religioso ferrenho. Matava por causa da religião. Mas judaísmo é uma religião. Ele matava por causa do judaísmo. Se converteu, ele agora entendeu que ele é santo, tem uma segunda morte que é eterna, e quem está em Cristo não participa da segunda morte. Amém? Apocalipse 20, versículo 14 e 15 diz assim: Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é só uma comparação para você pensar, assim, tentar compreender o sofrimento que é na morte eterna, a separação eterna. Você está vivo, mas está morto eternamente, separado de Deus eternamente. Hoje já está separado, e quando morrer a primeira morte, que é para todos, vai continuar eternamente, porque o dia de crer é hoje. O texto vai terminar dizendo assim: pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quem são, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo? É os que creem, são os santos, os que creem hoje. Não passam pela segunda morte, serão sacerdotes de Cristo no reino milenar. É muito grande, não dá para explicar. A igreja sobe, boas do Cordeiro, tribulação embaixo, depois Jesus volta e estabelece 1000 anos. A igreja vem com ele, é os santos que creem em Cristo, que têm uma fé vívida e viva em Jesus Cristo hoje. Amém? Portanto, os santos são bem-aventurados por terem seus nomes escritos no livro da vida, e esta é a igreja de Cristo, tá certo? Dos que creem em Cristo, e serão arrebatados e voltarão com Cristo e reinarão com ele no reino milenar. Depois disso, entra-se na eternidade. É muito rápido, é só para você ter aí um entendimento, nem que seja pouco, tá certo? Porque essas coisas são verdades bíblicas. Quem relativiza a Bíblia é problema seu. Ela é, para mim, a palavra de Deus, porque muitos de mim já morreram por causa dessa palavra. Não mataram ninguém, morreram. Crucificado, tirado o couro vivo, né? Tocado fogo e por aí vai. Então, amados, olha, essa é uma verdade bíblica. Pelo contrário, os santos que são bem-aventurados, porque creem em Cristo, não passarão pela segunda morte, reinarão com Cristo os 1000 anos e entrarão na eternidade depois desse fato. Amém? Cristo volta depois da grande tribulação, a segunda vinda, assim, porque a segunda vinda é em 2 vezes, para levar a igreja, e outra para ficar na terra depois da tribulação, estabelecer o seu reino 1000 anos, e depois dos 1000 anos se entra na eternidade. Amém? Deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo 22, versículo 5, que diz assim: a vida na eternidade, tá certo? E ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpadas, nem de luz, nem de sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão por toda a eternidade para sempre. Amém. Amém aqui, isso eu que botei, não tem no texto não, estou dizendo amém, porque eu digo assim seja, certo? Amém significa isso. Olha, isso é uma verdade bíblica para você. A fé não se explica, ela é fé, tá certo? Ou você crê, ou você não crê. Não existe
mais ou menos. Ou você crê em Cristo, ou você não crê. Se tiver uma mistura, não é Cristo. Se tiver qualquer coisa que se coloque no lugar de Cristo, é segunda morte, é separação eterna de Deus. A fé em Cristo precisa ser exclusiva hoje, enquanto você vive. Amém? Isso aqui é só um espólio, muito rápido. Deus te abençoe. Deus gere fé em Cristo no teu coração e você possa crer especificamente em Jesus Cristo hoje. Amém? E exatamente hoje também, dia 3 de julho de 2025, nós vamos estar iniciando aqui um estudo sobre essas questões escatológicas, da vinda, do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, né? Todas essas coisas, boda dos cordeiros, tribulação. Vamos estar iniciando um estudo sobre esse assunto hoje. Se você quiser vir aprender com a gente, se você souber, venha nos ensinar. Eu deixo você falar. Se você falar bobagem, eu digo, rapaz, não é assim não. Vamos pensar melhor. Mas lhe convido, vem aqui, vamos iniciar hoje um estudo sobre a escatologia, sobre esses assuntos dos tempos finais, porque está mais perto do que nunca. Já se passaram 2025 anos, tá certo? Então está bem mais próximo. O nosso endereço é Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. Amém? 19h30 estaremos aí. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa quinta-feira e o Espírito de Deus gere em ti a fé exclusiva em Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, abençoe a nossa pátria e todos nós em nome de Jesus. Amém.